afundando! Amarre essa vela! Estamos afundando! Amarre essa vela! Amarre bem ou vamos afundar! Amarre a vela! Amarre essa vela! Vamos! Eu não sei nadar! Nessa tempestade isso não importa! Nós vamos virar! Dentro da nossa grande Tirem a água! Tirem a água! Eu estou tentando! Tirem a água! Eu estou tentando! É um fantasma! Não! Não! É Jesus! Ele está andando sobre a água! Não tenham medo! E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. É verdade. Certa ocasião, Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele ordenou, ele disse: entre no barco e vá adiante. Vão navegando, enquanto eu vou despedir a multidão. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso para um grupo de discípulos, eles então entram no barco e começam a remar. E foram remando. E Jesus, ele não foi com eles. Jesus ficou ali para despedir a multidão. E diz que quando terminou de despedir a multidão, quando Jesus se despediu do povo, Jesus então sobe ao monte para orar à parte. Ele foi ter uma sós ali com o Pai. Então, quero dar esse ensinamento aqui. Você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Se você deseja, de fato, ter uma vida de fé saudável, você precisa se desconectar das turbulências do mundo. Não estou dizendo ignorar os problemas, claro que não. Mas se dá um tempo dos noticiários, dá um tempo dessas turbulências e falar com Deus à parte, conversar com Ele. Como você está atento ao que nós estamos falando agora, não deixa de ser uma parte que você está tendo. Mas esse a parte é uma parte mesmo, você e Deus sozinho falando com Ele. É o que Jesus fez, quer dizer, o próprio Jesus, sendo homem, Deus homem aqui na terra, fez isso conectando-se com o Pai. Imagina eu e você, precisamos fazer isso diariamente? Pois bem, então ele ficou esse tempo, não é? E quando chegou a tarde, ele estava ali só. Aí diz a Bíblia que o barco dos discípulos, preste atenção na revelação aqui, o barco dos discípulos estava no meio do mar, só que diz a Bíblia, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Amigo, amiga, prezado ouvinte, você de qualquer parte do planeta Terra que me ouve agora, e principalmente você que está no Brasil, me ouvindo neste momento, pelo rádio, pela internet, em qualquer lugar dessa nação brasileira, dessa nação querida que está na UTI e precisa de um milagre, e precisa de uma libertação, que precisa
de Jesus. Na verdade, o Brasil está precisando de Jesus. O Brasil precisa de Deus. O Brasil precisa de um choque espiritual. Esse choque vai começar com o próprio povo de Deus. Esse choque, isso, algo que está acontecendo, Deus está no controle de tudo, como bem disse a minha esposa no início. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Se Deus permite certas turbulências, justamente para nos ensinar, a nos moldar, a nos treinar, é nos treinar para esta batalha do tempo do fim. Do tempo do fim. Por quê? Porque existem muitos cristãos brincando de ser cristão. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem de Deus, mas estão banalizando o evangelho, banalizando o altar sagrado, fazendo do evangelho um negócio. Ou seja, está havendo muitas distorções. E Deus, que é justo, ele vai botar ordem na casa. Ele vai botar ordem na casa, a começar com o seu próprio povo, aqueles que estão na fé. E, consequentemente, vai atingir a toda a nação, a todas as pessoas. Ninguém vai escapar, mas ninguém mesmo. Então, por quê? Porque Deus, ele sempre quer o melhor para nós. Ele não quer o pior. Deus é aquele pai que nos ama, mas ele corrige os seus filhos quando eles estão agindo erroneamente. Ele corrige com amor. Não é? Então, ele não nos isentou das turbulências, ele não nos isentou das tempestades da vida. Jesus não disse que seria um mar de rosas. Se tem as rosas, tem os espinhos também, não é verdade? Então, o que você está pensando aí, apenas de resolver o seu problema, todo mundo quer resolver os seus problemas, eu também quero, todos nós queremos. Mas tem coisas na vida que é resolvida com o tempo. Nós precisamos aprender a se amadurecer na fé. Então nós precisamos entender que a nossa fé tem que estar ligada em Deus. É o que eu estou falando aqui repetidamente nessa programação e hoje muito mais. Muito mais. Então esse grupo de discípulos, eles estavam no mar. Quem mandou eles ir na frente? Preste atenção aqui. Quem mandou aqueles discípulos entrar no barco e ir remando? Quem mandou? Foi Jesus, minha gente, foi Jesus. Então Jesus mandou, ou seja, quando Jesus manda, ordena para que eu faça algo, e de fato é ele que está mandando e eu faço, não estarei isento dos ventos contrários, mas ele prometeu a sua presença. Ele prometeu a sua presença. E a Bíblia fala que a quarta vigília da noite, essa quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. É entre 3 e 6 da manhã ou da madrugada. É esse horário, diz a Bíblia aqui. Então o que acontece? Eles estavam remando, mas o vento era contrário. E os discípulos, remando com dificuldade, de repente eles levam um susto. Olha que interessante. Eles levam um susto. Quem sabe você também está assustado, não é verdade? Você está assustado. Eu estava conversando com um senhor de mais de 70 anos de idade, uma pessoa experiente de vida, né? Um senhor muito, um homem da fé, mas também que ele está na fé de 10 anos para cá, mas pela idade dele, ele falou para mim ontem, ele falou assim, olha, eu nunca vi, na idade que eu tenho, ele dizendo para mim, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Ele nunca viu acontecer o que está acontecendo. Né? Você vê como é o tempo, as coisas vão mudando. Né? Tem coisas para melhor, tem coisas para pior. Então, as turbulências. Então, quem sabe você está assustado. Né? Assustado. Quem sabe até alguns planos que você fez, por esses dias o plano foi até água abaixo, se frustrou. Você está frustrado. Então, os discípulos estavam em alto mar, remando, o vento era contrário, uma tempestade, ele estava ali em turbulência, né? Uma turbulência, é o que muitos estão vivendo, uma turbulência, né? Ninguém está dizendo disso, mas de repente eles olham e começam a ver uma pessoa andando sobre as águas, devido ao horário, 3 da manhã, entre 3 e 4, 5, 6 da manhã, eles acharam que era um fantasma. Eles ficaram com medo, gritaram com medo e disseram um para o outro, é um fantasma. É um fantasma. Eu fico imaginando, vamos supor que Tomé, né, ficou o título Tomé, o incrédulo, né? O que tinha dúvida. Ele falando assim, não consta isso aqui, mas a gente pode trabalhar nisso para aguçar a fé do ouvinte. De repente o Tomé dizendo, falei para vocês, o que nós viemos fazer aqui? Tá vendo? Tá vendo o que deu? Entrar nesse barco? Entramos numa furada.
Existem muitos Tomés que falam assim, né? Mas tinha um que tinha fé e falava, era mais atirado o Pedro, né? O Pedro. Né? Jesus viu que eles ficaram com medo. Jesus percebeu que eles ficaram com medo. Jesus falou para eles: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Então o vento era contrário, a navegação estava difícil, mas eles se assustaram e era o próprio Cristo andando sobre as águas. E Jesus declara: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você acha que Jesus não sabia as dificuldades que poderiam acontecer? Claro que ele sabia. Ele é dono de tudo, ele sabe tudo. Deus é o criador de tudo. Então tem situações que ele permitia para que os discípulos amadurecessem, para que eles entendessem, crescessem e tomassem as suas próprias decisões. Certa feita ele deita no barco e ele diz à tempestade: aquieta-te. Mas eu e você temos a palavra rema, a palavra de ordem, nós temos o livre-arbítrio, nós temos essa liberdade que Deus nos dá. Mas eu preciso crescer, entender e ter experiências com Deus. E esses discípulos tiveram essa total e completa experiência com Deus, e eles andavam com Cristo, eles estavam com Jesus. E não é diferente com você. Ele está com você. Ele está com você. Então não adianta fazer birrinha, não adianta fazer biquinho, não adianta falar que você está sozinho, porque você não está só. Ele está com você, está te ajudando, te treinando, te orientando. Então é melhor você crescer rápido e dizer: Senhor, obrigada porque o Senhor está me lapidando, o Senhor está me treinando, o Senhor está me ensinando e eu quero aprender rápido. Então quanto menos você murmurar, mais rápido você aprende a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Então não é hora de pedir, é hora de agradecer. Senhor, obrigada porque o Senhor me permite passar por algumas coisas para crescer, para amadurecer. E levanta essa cabeça e levanta a sua família também. Pega na mão da sua esposa, dos seus filhos e declare: nós vamos vencer essas guerras, nós vamos vencer essa batalha, porque o nosso general é Cristo. O nosso amado Deus vai na nossa frente, destruindo muralhas, quebrando grilhões, desfazendo enigmas e sofismas e tudo aquilo que tenta nos afastar da presença dele. Seja valente, seja corajoso, tenha bom ânimo. Como Josué, que estava ali meio jururu, no capítulo 1 de Josué. O que a palavra diz? Não temas, não temas, não temas, eu não te escolhi, eu não te separei, eu não te coloquei aí. Então seja forte, seja firme, seja corajoso, não negue a sua fé, dobre a sua oração, dobre o seu jejum, acordou de madrugada, vai orar. Não deixe o desânimo te contaminar e não deixe o desanimado te influenciar. É hora de influenciar, Romanos 12:2. Temos que ser transformadores da nossa geração, não influenciados por aqueles que não conhecem o Deus que você conhece. Por que você acha que Davi enfrentou o gigante? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele já tinha matado o urso, o leão, e Deus estava com ele lá no pasto. Deus estava com ele, não era qualquer gigante que iria derrubá-lo. E ele foi com a sua própria armadura. Você acha que não riram dele? Você acha que não zombaram dele? Você acha que não criticaram a aparência dele e a pedra que ele carregava? Mas ele foi na força do Pai, na força do Filho e na força do Espírito Santo. E quem crava aquela pedra na testa do gigante foi Davi? Não. Foi a pedra? Não. Foi o vento e o sopro do Espírito Santo que vai e crava lá na testa do gigante e ele corta pela cabeça. É isso que você tem que entender, que essa palavra, ela é viva
poderosa e eficaz. Ela é verdadeira, ela é real e ela é poderosa. E você é o Davi dessa geração. Você é o Josué dessa geração. Você é o homem, a mulher que está nessas batalhas e nessas guerras. Mas o nosso general é Cristo. Ele é o nosso general. Nós somos os soldados. Você está listado nesse grande exército. Mas é um exército de vencedores. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo. Não na minha força, não na minha inteligência, não na minha sabedoria. Porque sem Deus não somos nada. Mas com Deus somos a maioria. Graças a Deus. Olha que tremendo esta palavra, né? Pedro ali, quando Jesus diz, não tenham medo, não temais, sou eu. Pedro disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro andou sobre as águas. Nós sabemos que a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo. Teve medo. Tá vendo? Andar na fé não nos isenta de sentir o vento contrário. Olha que lindo isso. Isso está bem propício para os dias atuais. Né? Você está com medo da situação. Com medo disso, medo daquilo, medo que vai faltar isso, vai faltar aquilo. É aí que está. Deus cuida dos seus. Deus cuida. Dentro do problema. Dentro da tempestade. Seja de ordem que for essa tempestade. Não se afunde no medo. Porque Pedro ficou com medo e diz a Bíblia que ele começou a se afundar. E quando ele estava se afundando por causa do medo, ele clamou, Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade, ou acalmou o vento. É isso, meu querido. Você precisa de palavra. Queremos vencer o problema, a doença, a enfermidade, a tempestade, a escassez, seja lá o que for. O Deus do impossível garante a vitória. E nós amamos a Deus, não por aquilo que Ele está nos dando para sobreviver na terra, mas pela nossa vida eterna. Um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Um dia estaremos na Canaã celestial. Um dia estaremos com Ele na Nova Jerusalém, em um local que não terá problemas, não terá turbulência, não terá essas coisas que tem aqui na terra. Nessa terra tem tudo isso que você está vendo e pode até piorar. Mas aquele que está na fé vai vencer essa parada, vai vencer. E o nosso lar, a nossa morada definitiva não é aqui na terra. Tem um lar espiritual para nós. E aqueles que vão entrar lá é através da fé em Jesus. É através da obediência à direção de Jesus. Que Ele é o nosso general, que Ele é o nosso guia, que Ele é o autor e consumador da fé. Ele é tudo para nós. Ele tem um milagre para você. E daqui a pouquinho queremos orar para completar a bênção sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Ô glória, graças a Deus, é andando acima das tempestades, é andando nas covas dos leões, é andando no barco com Jesus. Então declare, não faltará coisa grande, não faltará coisa pequena. Porventura, faltou alguma coisa até agora? Eu e você precisamos aprender a depender de Deus. É na abundância, é na fartura, é na necessidade, é na escassez, Deus proverá. Então esse proverá no deserto, Deus mandava o maná, Deus mandava o alimento, mas não poderia reservas, porque ia estragar, mas no outro dia o maná, a comida, o alimento, o pão, as aves estavam ali prontos para alimentar toda aquela multidão. É Bíblia pura, vai ler a palavra, vai ler a Bíblia que vai te dar o alimento celestial que vai suprir a sua necessidade física, mental e emocional. E esse renovo, esse refrigério vai te ajudar a apaziguar a tempestade na sua casa. Vai te ajudar a apaziguar a tempestade na sua empresa. Vai ajudar a apaziguar a tempestade nas estradas do nosso Brasil. Vai te ajudar a apaziguar a tempestade por onde você vai ter que passar.
Onde você vai ter que passar? Você vai ter que ser luz. Na guerra, você vai ter que levar paz. Na tribulação, você vai ter que levar refrigério. Agora é o melhor momento para ganhar o nosso Brasil para Jesus. Agora é o nosso melhor momento de ganhar pessoas para Cristo. É a sua paz que vai trazer paz na guerra nos corações. É agora que você tem que provar a luz para aniquilar a escuridão que possa estar à sua volta. É tempo de vitória, é tempo de milagre. Foi nos momentos mais difíceis que Jesus realizou os maiores milagres quando ele andou pela terra. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra de fé. Te agradecer, ó Pai, porque cremos que estamos falando algo que estamos vivendo e que estamos na tua total dependência, Senhor. Sabemos que o Senhor tem dirigido nossos passos. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Mas neste momento queremos orar em favor de todos que nos ouvem, de todas as famílias, de todas as pessoas que me ouvem agora, Pai. Até mesmo essa pessoa que nunca nos ouviu e hoje ela achou essa estação dessa emissora e está ouvindo a gente pelo rádio, às vezes pela internet. Deus Todo-Poderoso, cremos que se estamos aqui é um propósito do Senhor. E cremos também que hoje, Pai, é o tempo deste ouvinte ser abençoado. E queremos repreender agora na autoridade do nome de Jesus, espírito de enfermidade. Quem estiver com uma doença, com uma enfermidade, um câncer, um mal, nós expulsamos agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Abençoe este casal, esta família, que dentro deste lar haja paz, haja alegria, haja entendimento, haja um diálogo respeitoso, que a bênção do Senhor Jesus, o Cristo que transformou água em vinho da melhor qualidade, venha transformar este ouvinte, esta família, esta pessoa. Abra as portas, Pai, de uma colocação de trabalho, de negócios para esse nosso ouvinte, aquele que está desempregado, aquele que está à procura do seu próprio negócio, montar o seu próprio negócio. Nós pedimos, Deus, que realmente o Senhor esteja agindo e operando maravilhas no dia de hoje, na vida deste nosso ouvinte, desta família querida, que nos recebe gentilmente aí na sua casa, no seu carro ou no seu ambiente de trabalho. Que a bênção do Senhor repouse sobre este povo. Oramos na confiança, Pai, na vitória e na certeza que esse é o tempo de uma grande colheita de bênçãos, e nós decretamos isso no nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós declaramos nesse dia tão importante, tão especial, e concordamos com esta oração. Mudança para melhor, começa de dentro para fora. Esse alinhamento, essa vontade, esse desejo de melhorar que está acontecendo agora na vida dos nossos ouvintes, ó Pai, que eles sejam impactados, transformados pela oração da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eles ouviram a palavra da fé, a palavra do ânimo, a palavra que libera milagres, porque o Senhor usou tudo através da palavra. Haja luz e houve luz. Então nós damos um decreto agora no mundo espiritual. Onde estiver algo atrapalhando, impedindo, travando a bênção de chegar até os nossos ouvintes, sejam destravados agora, destronados todo o mal, e todos recebam e declarem: eu recebo em nome de Jesus, a bênção é minha, a bênção é nossa, em nome de Jesus, porque o agir de Deus já está agindo na nossa vida. E todos digam amém, eu tomo posse, eu recebo o meu milagre, as minhas portas abertas, porque a chave da vitória está nas minhas mãos, e eu declaro agora portas abertas em nome de Jesus, conectados na fé, conectados na bênção, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém vai impedir. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá?